Então, vamos começar com o estelionato. Artigo 171, né, ele tem modificações em 2019 e modificações neste ano de 2021. Vamos ver, então, todo ele. É um artigo extenso também. Primeiro, vamos ver, assim... Professor, Oi, pode falar. oi, é que assim, ó, lá no aula tá aparecendo para nós que hoje a gente ia trabalhar o estupro e peculato e conclusão. Inclusive os slides é sobre isso. Tá. Bom, mas eu vou trocar lá os slides, então, e vamos ir Tá. pelo... O TDE também tá sobre isso. Tá. Mas não tem problema, vocês tentem resolver ele. Não sei que vocês queiram trabalhar o estupro, mas eu acho que é melhor nós seguir aqui pelo número. Eu troco lá o slide depois, pode ser? Tá bom. Tá. E o TDE vocês tentem fazer, depois qualquer coisa a gente corrige semana que vem. Então vamos lá, artigo 171, caput. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos. Bom, numa geral, assim, o que é estelionato? Quando coloca aqui para obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que se exige? A parte final do artigo, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O estelionato é uma fraude que a pessoa usa para enganar a vítima e a vítima entregar algo, o dinheiro, o objeto. Então há uma artimanha, um artifício, um ardil que na realidade são estratégias fraudulentas para convencer a pessoa a entregar-lhe algo desejado que seja ilícito, claro, essa entrega, né? A pessoa entrega achando que está realizando algo legal, que vai se beneficiar com algo, quando na realidade ela está sendo enganada. Eu botei 2 exemplos aqui, o conto do bilhete. Que coisa. Conto do bilhete, agora deu. E o chamado conto da guitarra. O do bilhete todo mundo conhece, né, pessoal? Engana a vítima com um bilhete falso. A pessoa sai lá do banco, né, com a aposentadoria ou outra pessoa, e chega alguém e afirma: olha, eu tenho um bilhete da loteria aqui, fui premiado, mas eu preciso pegar o ônibus para ir para casa, moro para fora. Se me der metade do valor que eu ganhei, eu já lhe repasso o bilhete, é só ir trocar. Esse é o conto do bilhete. E, seguidamente, tem pessoas que caem nesse conto do bilhete. Então, a estratégia usada é enganar a pessoa, alegando que foi ganhador da loteria, e aí induz a pessoa a entregar dinheiro para o falsário e para o delinquente. Esta é a estratégia usada, então, o bilhete premiado. E tal deconto da guitarra, que o nome não é muito comum, né, é o que engana a pessoa dizendo que ele tem uma falsa máquina de fazer dinheiro e vende para ela. Então, aqui está tudo errado, né? Em primeiro lugar, máquina falsa de fazer dinheiro, sabe, todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe que não pode ser adquirida. Em segundo lugar, o outro enganou alguém que estava delinquindo, que pretendia delinquir ao menos falsificar dinheiro, né? O comum mesmo aqui é o conto do bilhete. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Algumas aqui, alguns outros exemplos, né? Tem aqui, sabendo que uma televisão deve ser retirada em certo local por pessoa chamada Eurípides, aí um terceiro vai na loja e diz que o nome dele é Eurípides e quer buscar a TV. Aí entregam para ele. Então ele enganou o vendedor, o dono da loja, e retirou a TV.
Outra aqui, pessoa em contato telefônico se apresenta como representante da empresa que cuida de crianças abandonadas e aí pede doações. Isso aqui é muito comum também, acontece seguidamente. E aqui a exposição de motivos da parte especial do Código Penal, ela fala que o próprio silêncio, se a pessoa ficar em silêncio para ludibriar, para enganar alguém, pode se constituir em estelionato. Se o silêncio dela for causa de enganar uma pessoa para se beneficiar, nós teremos o crime de estelionato também, segundo fala a exposição de motivos do Código Penal. Aqui nós temos algo que é extremamente importante, ó. A diferença do furto mediante fraude e do estelionato caput, que é o que nós estamos falando. O furto mediante fraude, que é um furto qualificado, é quando a pessoa mantém em erro a vítima, mantém em erro ela e subtrai a res. Enquanto no estelionato, alguém é mantido em erro, mas entrega a res ao agente. Essa é a grande diferença para o crime de furto qualificado por fraude e o estelionato. No furto, a fraude é para enganar a pessoa e subtrair a res. No estelionato caput, a fraude é para induzir a pessoa, mantê-la em erro e induzi-la a entregar a res. Estou indo adiante. Se tiverem dúvida, perguntem. Aqui tem um entendimento, né, que é necessário, contudo, que o agente engane um ser humano, não havendo estelionato, e sim furto. Olha só, há estelionato, não há estelionato e há furto quando se faz uso de um cartão clonado em um caixa eletrônico. Então, aqui o entendimento é que quando se clona o cartão, há furto, porque não se manteve ninguém, não induziu ninguém a entregar nada, manter alguém em erro para entregar alguma coisa. Se clonou o cartão, então há furto qualificado, mediante fraude. Aqui tem uma jurisprudência do STJ no mesmo sentido. Ó. O furto mediante fraude não se confunde com estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude. Que é, no furto é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância, que eu falei. No furto, engana a pessoa para distrair a pessoa e pegar a res. No estelionato, engana a pessoa para ela entregar a res. Aqui tem, vamos ver a segunda parte. Hipótese em que o agente se valeu de fraude eletrônica para a retirada de mais de R$ 2.500 da conta bancária por meio da Internet Banking, da Caixa Econômica Federal. O que ocorreu, por certo, sem qualquer tipo de consentimento da vítima, o banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e vigilância do banco sobre os valores mantidos sob sua guarda, configuração do crime de furto qualificado por fraude. Viram? Então, é isso que ocorre. Essas clonações de cartão ou a fraude pela internet, dependendo da situação, neste caso aqui de retirada de dinheiro, o STJ considera furto e a doutrina também. Bom, como se consuma o estelionato, pessoal? Se consuma quando o agente obtém a vantagem ilícita, ou seja, no momento em que lhe é repassado. Então, se ele está induzindo alguém em erro e a pessoa ainda não entregou a res, posso ter uma tentativa. Só vai consumar quando receber a vantagem indevida. Bom, pode ocorrer, né, que a vítima sofra o prejuízo e o agente não obtenha a vantagem pretendida. Então, nós teremos caracterizado uma tentativa. Por exemplo, quando alguém publica um anúncio fraudulento de venda de veículo em um jornal, convence a vítima a efetuar o depósito e a vítima, por exemplo, erra a conta e deposita em outro lugar. Então, o acusado, que seria o que publicou o anúncio no jornal,
ele não teve vantagem. Então, nesse caso, eu também terei a tentativa, mesmo que a vítima tenha entrado no prejuízo. Aqui outro, a consumação se dá no momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime. Então, é aquilo que eu falei. Quando o sujeito, o acusado, detém a posse, tem a vantagem, consuma. Antes disso, é tentativa. Bom, crime impossível. Isso aqui tem uma questão controversa. O agente emprega fraude, mas não consegue enganar a vítima. Por exemplo, é algo controvertido, tem decisões para todos os lados na questão da jurisprudência. Quando um documento é falsificado de uma maneira que seja impossível enganar a vítima, independentemente se é estelionato ou fraude ou documento falso, é crime impossível, porque não tem como enganar a vítima. Então, nesse caso, é crime impossível. Olha, é sempre necessário avaliar se a fraude empregada poderia ter enganado. Mas eu já vi, por exemplo, falsificação de assinatura, que não tem como enganar, mas mesmo assim foi considerado e processado o sujeito. Se restar claro que a fraude era totalmente inidônea, o fato será considerado atípico. Exemplo: nenhum brasileiro seria enganado se o agente desse de troco notas de cruzeiros ou cruzados. Então, isso aqui é um estelionato que seria, na realidade, um fato atípico, né? Na realidade, nenhum brasileiro hoje em dia, depois de tantos anos com o real, né, não tem como ser enganado com um dinheiro diferente. Sujeito ativo, então, é quem emprega a fraude, né, como aquele que dolosamente recebe a vantagem ilícita. Por exemplo, João e Pedro, previamente combinados, colocam o crime em prática. João emprega a fraude e convence Lúcio a entregar o objeto para Pedro. Bom, aqui os dois um é autor e outro é partícipe, né? Então, são os dois que praticam o delito, são sujeitos ativos. Bom, a pergunta é, não poderia ser receptação, porque o Pedro recebeu o objeto oriundo de crime? Neste caso aqui, não. Por quê? Alguém entenderia por quê? Gostaria de falar? Ó, João e Pedro combinam. O João engana e o Pedro recebe. Por que a conduta do Pedro é delito de estelionato e não de receptação? Alguém arrisca? Não? Ninguém arrisca? Porque há uma combinação, uma convulação. Os dois combinam em praticar aqui, estão combinados. Ó. Então, se há combinação, os dois praticam o delito de estelionato. Não é algo que o João enganou a pessoa e depois o Pedro resolveu receber esse objeto, sabendo que era de origem criminosa. Sujeito passivo é quem sofre o prejuízo patrimonial, né? É aquela, então, que entrega a res, enganada. Também pode ser o sujeito passivo, estabelecimento comercial, por exemplo. Vai numa loja, engana a vendedora entrega a TV lá, que era de outra pessoa, mas, na realidade, quem é a vítima, nesse caso, é a loja, a pessoa jurídica. Aqui eu tenho algumas questões envolvendo estelionato e falsificação de documento. Vamos ver. Falsificação de documento público ou particular. Está lá nos artigos 297 a 299 do Código Penal. Bom, o que acontece aí? É comum, né, que a falsificação do documento tenha por finalidade enganar a vítima para viabilizar um golpe. É o que eu tinha acabado de falar. O sujeito redige um documento grosseiramente
Isso normalmente é para enganar uma vítima. E aí, qual é o crime? Como se ocorre na falsificação de um cheque. Bom, existe então casos em que os golpistas falsificam até em gráficas, né, folhas do cheque ou outros documentos. E aí nós vamos ter que ver qual é o documento, qual é o crime que vai se tipificar. Também aqui alterar para mais o valor de cheque já preenchidos, subtrair folha de cheque em branco, passando-se pelo titular da conta. E aí, qual o delito? Falsificação de documento, estelionato. Nesse caso aqui, furto do cheque mais estelionato. Então, qual é a situação? Olha a posição do STJ. O agente responde apenas por estelionato. O crime de falsificação de documento fica absorvido por ser crime meio. Então, o objetivo do sujeito, ao falsificar um documento, era enganar alguém para receber uma vantagem. Então, este é o crime de estelionato e a falsidade não entra em concurso de crimes porque é o crime meio, o princípio da consunção. Súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. O que quer dizer isso aqui? Como o sujeito falsificou um documento, utilizou para enganar alguém, e esse documento não é mais crível, não é mais viável ser utilizado para enganar novamente, vai existir, então, somente o crime de estelionato. Diferente seria o caso, por exemplo, o sujeito falsifica um documento e uma identidade. Chega numa loja, apresenta o documento. Ah, meu Deus. Deu problema aqui. Então, ele chega numa loja, apresenta um documento que ele falsificou para ter um benefício e uma identidade falsa. Bom, qual é a posição? O que a súmula 17 fala sobre isso? Que nesse caso, como o sujeito tem dois documentos falsos, um já não tem mais como utilizar, ele entregou no estabelecimento bancário, loja, qualquer coisa, que é o documento falso. Mas ele ficou com a identidade falsa que pode vir a ser empregada novamente. Então, nesse caso, ele terá dois crimes: falsidade do documento e terá também o estelionato. Vamos ver aqui se eu vou adiante. Exemplo, ó, de acordo com a súmula, o agente falsifica um cheque alheio e engana o vendedor de uma loja, fazendo-se passar pelo correntista. Só responde pelo estelionato, porque em tal caso, o cheque foi entregue ao vendedor, então não tem mais potencial lesivo. No entanto, se o agente tivesse também falsificado um documento de identidade para apresentá-lo ao vendedor, ele responderia por dois crimes: estelionato e falsificação de documento de identidade, porque a identidade ele poderá voltar a usar, né? Ela não se exauriu no estelionato. Entendido isso? Ou ficaram com alguma dúvida? Tá bem assim, pessoal? Por mim, tranquilo, prof. Então tá. Então vamos adiante. Bom, a ação penal ela teve uma modificação então em 2019, passou a ser ação penal pública condicionada à representação. A partir de 2019 tem que representar, exceto, nós vamos ver lá o parágrafo, quando a vítima for administração direta ou indireta, administração pública, né, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos. Então, nestes casos aqui, é exceção e a ação penal será pública incondicionada.
o parágrafo primeiro. Bom, eu acho que não está compartilhando agora, né, pessoal? Vou botar compartilhar aqui. Vocês têm que me falar. Eu não vi que não estava compartilhando. Tá, agora está. Então, o que nós teremos aqui? 171, parágrafo primeiro. Se o criminoso é primário, se é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O que diz o 155, parágrafo 2º, pessoal? É o furto privilegiado. É o furto em que o seu agente é primário e é coisa de pequeno valor. O juiz poderá deixar de aplicar a pena e aplicar somente multa ou trocar a reclusão por detenção. Então, é isso que ocorre no estelionato. Se o criminoso é primário, coisa de pequeno valor, o juiz, então, poderá deixar de aplicar a pena, aplicar multa ou trocar a reclusão pela detenção. Isso se aplica ao artigo 171 caput, né? E também as figuras assemelhadas do parágrafo 2º. O agente, então, deve ser primário, como eu disse, e de pequeno valor. Então, nós vimos o caput, vimos agora o parágrafo 1º, que define que o criminoso primário e o benefício ilegal é de pequeno valor. Há um benefício para o criminoso. E também vamos ver agora o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º, já vou ler aqui para vocês ficarem já por dentro. Deixa eu... Acho que eu não tenho aberto aqui o Código Penal. Tá, em seguida vai ter aqui. Isso aqui é importante, ó. Eu quero ler o parágrafo 2º antes. Parágrafo 2º aqui, ó. Nas mesmas penas incorre quem? Vende, permuta, dá em pagamento. Depois eu vou ler o restante. 2. Vende, permuta, dá em pagamento. Então a gente vai ver depois. Só para você saber que tanto lá no caput quanto nesse parágrafo 2º, que é um tipo de estelionato, fraude, também cabe a questão do pequeno valor, para diminuir a pena, aplicar somente multa ou trocar reclusão por detenção. Mas vamos voltar para cá. O prejuízo causado, então, no momento da consumação do crime, de modo que eventual reparação posterior do dano não autoriza a concessão do benefício, tornando possível, contudo, a aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. Bom, então o que nós temos que saber? Eu falei para vocês aqui, ó, que o parágrafo 1º define que se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme conforme o artigo 155, parágrafo 2º. Agora, se não se enquadrar aqui, o que pode ocorrer? Se o sujeito reparar o dano, fora desse caso do pequeno valor, o réu repara o dano, não há como realizar qualquer benefício de redução de pena naquele sentido lá do parágrafo 1º que fala no artigo 155. Por quê? Porque aqui fala em pequeno valor, fala em réu primário. Digamos que não seja pequeno valor, ou o réu não é primário, então, e ele paga todo o prejuízo. Eu não posso aplicar essa regra aqui que eu acabei de falar para vocês do artigo 155. Mas eu posso aplicar o artigo 16, que é arrependimento posterior. Então, após a consumação do estelionato, o sujeito vai lá e paga o prejuízo. Se for antes do recebimento da denúncia, cabe o artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior, que vocês devem estar lembrados. Aí também haverá uma diminuição de pena. Então, neste caso, não incide o parágrafo 1º, que fala na mesma situação, análogo ao furto privilegiado, quando é pequeno valor, ou o réu não é reincidente. Fora isso, dá para pensar na possibilidade de uma redução de pena pelo artigo 16,
que é o arrependimento posterior. Mas lembrem, ó, tem que ser pago antes do recebimento da denúncia. Ok? Estou indo adiante. Se não tem dúvidas, estou indo adiante. Qualquer coisa, interrompa. Então, o parágrafo 2º. Nas mesmas penas lá do caput, incorre quem? Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia, ó, como própria. Então, o sujeito vende um bem dizendo que é dele, né? Na realidade, não é. Então, vende, troca, que é permuta, né? Dá em pagamento, ou em locação, ou em garantia, coisa que não é dele, que é alheia, fazendo como se fosse dele. Então, incorre no estelionato. Então, o agente, ó, passa por dono de certo bem, móvel ou imóvel, negocia com terceiro de boa-fé. Crime de estelionato. Item 2, ó, vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia. Olha a diferença agora, ó, lá era coisa alheia, aqui é coisa própria. Inalienável, gravada com ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Então, o sujeito vende algo que é dele, mas que está impedido de vender. Está hipotecado, foi dado como garantia de um negócio, foi prometido via contrato vender para outra pessoa, e ele se faz silente sobre essa condição. Isso é importante. Olha o finalzinho aqui, ó. Silenciando sobre qualquer dessas condições. Então, na realidade, se ele firmar que é dele, mas tem cláusula de inalienabilidade, não haverá crime. Então, o objeto pertence ao agente, contudo está gravado de cláusula de inalienabilidade. Então, no item 1 do parágrafo 2º, ele vende coisa alheia passando-se por própria. No item 2, ele vende permuta, dá em pagamento, em garantia, coisa própria inalienável, gravada com alguma cláusula de inalienabilidade. Tudo bem? Posso ir adiante? Estou indo, então. Terceiro, defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor, ou outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do bem empenhado. Bom, isso aqui é o penhor, pessoal. Todo mundo sabe o que é o penhor. Então, o penhor é um direito real, né? Eu dou um objeto em garantia e recebo um valor. A gente sabe que os bens móveis entrega lá para a pessoa que tem a loja de penhor e recebe um valor e depois se devolve o dinheiro, recebe o objeto. Pode ocorrer que seja uma outra espécie de bem, um imóvel ou mesmo móvel, que o sujeito apenas pegue como garantia o documento, comprovante, e a própria pessoa que pegou o dinheiro, por exemplo, fique com a coisa. Então, se ela, quem deu em penhor, mas ficou com o objeto, defraudar, então, mediante alienação, ou seja, alienar de forma não consentida pelo credor, o que emprestou o dinheiro, mediante penhor, haverá esse delito aqui de defraudação ao penhor. Se vocês conseguirem entender isso, ficou meio enrolado. Entenderam, então? Então, vamos adiante. Fraude mediante entrega de coisa. Então, defrauda, substância, qualidade ou quantidade. Aqui está o principal. Ó. A substância, há uma alteração de qualidade ou quantidade do que deveria entregar.
Então, entrega algo que não é o que está previsto, que está acordado, que está escrito na embalagem, por exemplo. Então, defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Exemplo, entregar objeto de vidro no lugar de cristal, latão dourado no lugar de ouro, mercadoria da mesma espécie, mas de pior qualidade, objeto usado como se fosse novo, o peso a menor, dimensão, né, o tamanho a menor. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Essa aqui é a mais comum de todas, né? Destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização. Então, isso aqui todo mundo já ouviu falar uma história, né? O sujeito destrói uma casa, bota fogo, destrói um carro, corta um dedo, corta uma parte do corpo para solicitar seguro. Né? A autolesão não é crime. Se eu tirar fora o meu dedo, por exemplo, não é crime. Agora, se eu fiz isso para requerer um benefício, aí eu tenho crime de estelionato, que é o que a gente está falando aqui agora. Certo? Alguma pergunta sobre este item 5 ou está tranquilo? Eu já ouvi falar até num golpe aí que o sujeito tem um carro, ele faz um seguro de um carro mais ou menos velho, usado, né? E se enrola num colchão e bate uma paulada forte em uma árvore, por exemplo, e aí depois requer a indenização como se fosse um carro novo. O valor de um carro, né? Compram carros batidos e nesses desmanches arrumam e fazem essa falcatrua aí para receber o dinheiro. Tudo bem, pessoal? Posso ir adiante? Ninguém se manifesta? Ou não tem ninguém na sala? Viu, professor? Pode falar. Esses dias um cidadão firmou um contrato no cartório para arrendar uma terra, só que o cara tinha 2 hectares, ele pegou o dinheiro e quando foram levar lá 180, para ver se lá, chegaram no equivalente que estava no contrato, né? Já estava no contrato. Valeu uma função bem grande, não sei se enquadra em algum desses projetos do senhor. Eu só não entendi uma parte. Você fez um contrato dando como garantia terra, é isso? Não, arrendando. Tá. E arrendou uma quantidade grande de terra e, na realidade, não tinha essa terra. 2 hectares. Sim, e qual era a finalidade? Era tirar dinheiro em algum lugar? Sim, ele pegou o dinheiro do cidadão que arrendou ali, acho que foi 150 mil reais. E aí virou as fotos quando o pessoal chegou lá para colocar o gato. Não, não tem tanto. O sujeito que pagou o arrendamento não foi conferir o não. de pagar. É isso aí. É estelionato, Renato. É essa modalidade de estelionato. Hein? Estelionato caput, nesse caso. E hoje de manhã, se eu não me engano, em Juiz foi ver um cidadão lá que aprendeu de estelionato. Não tinha atenção que era notícia. Esses golpes aí são o que ocorre. Bom, inciso 6, fraude no pagamento por meio de cheque. Então, vamos lá para o famoso cheque sem fundo. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Bom, aqui tem uma coisa que quase ninguém sabe. Emite cheque sem provisão de fundos. Então, na realidade, o crime se daria, obviamente, é difícil de comprovar, né? Mas o crime seria se no momento da emissão do cheque não tivesse fundos. Né? Não então não adiantaria, em tese, depois, olha, te dou o cheque hoje, toma aqui, à vista, né? Como é de noite, amanhã vai lá e deposita.
Na realidade, já seria um cheque sem fundo. Mas, obviamente, que isso não acontece. Tendo saldo no banco, né, é o que vale. Mas, teoricamente, no plano jurídico, lembrem disso, emite cheque sem provisão de fundos. Então, é quando emitiu, não tinha fundos. Aí que dá a consumação do crime. Claro que, na real, ocorre depois, quando vai sacar no banco, lá não tem dinheiro, né? Então, emite cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, são duas modalidades. Emitir um cheque sem fundo ou dar contra-ordem, né? Frustrar o pagamento. Vamos ver quando se consome e quando é exceção. Primeiro o verbo ali, emitir cheque sem fundos. É no momento, então, em que o agente preenche o cheque e o entrega a terceiro, já que não existe quantia respectiva na sua conta bancária. É o que eu falei. E a segunda, frustrar o pagamento do cheque. Então, existe o dinheiro na conta bancária, mas por um motivo, que pode ser justificado ou não, o sujeito vai lá e dá contra-ordem, né? Ele frustra o pagamento, então, do cheque. Eventualmente, como nós veremos, é legal frustrar o cheque, como nós veremos em seguida. Dar contra-ordem. Pode falar, E Renato. as pessoas não são obrigadas a aceitar cheque, né? Na realidade, eu creio que não. Não vou te dar certeza, porque isso eu tinha entendimento há muitos anos que era obrigado, que seria a modalidade de pagamento à vista, mas eu tenho notado que não tem um crime ou não há o que alegar quando o sujeito não aceita cheque, né? Então, eu considerei de um tempo para cá que não há nenhuma ilicitude em não receber cheque, Renato. Desde que seja, obviamente, para todos, né? Não para uma pessoa, aí seria discriminação. Esse artigo, com o tempo, ele vai ficar de desuso, né? Não é artigo, a questão Isso. Isso. Bom, comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Bom, o que é isso, pessoal? A súmula 246. É quando o pessoal usa o cheque como garantia de pagamento. Então, o sujeito dá um cheque de R$ 500, R$ 200, 2, 3 vezes de R$ 200, 2, 3 cheques. É o chamado cheque pré-datado. Isso não é crime. Que o crime é emitir o cheque sem provisão de fundos. E o cheque é dinheiro à vista. Se eu der um cheque como garantia de pagamento, já burlou a ideia do cheque sem fundo e da ideia do cheque, que é pagamento à vista. Então, não é crime o cheque, o famoso cheque pré-datado. Mas isso creio que vocês já sabiam, né? Aí, tranquilo, posso ir adiante nessa modalidade do cheque pré-datado. Então, o sujeito pré-data como garantia de pagamento, mesmo que não tenha fundo depois, não é crime. Vai ter que cobrar no cível. E a questão de sustar o pagamento, como eu disse para vocês, é possível, em alguns casos, sustar legalmente. Compra lá um móvel, um eletrodoméstico e não recebe o bem. Aí vai lá e frustra o pagamento antes que entre. Ou recebe um objeto na hora e é totalmente incompatível com o que tinha comprado. Vai lá e pode sustar o pagamento, não há problema. Vamos ver aqui uma jurisprudência, ó. São Paulo. Se a emissão de cheque servia para pagamento de aluguéis e despesas de condomínio em atraso, aí é aquilo que eu falei, né? Se é pré-datado, haverá a incidência de não criminalização. Se não for pré-datado à vista, pode ser cheque sem fundo. Aqui tem uma outra jurisprudência que é mais interessante, ó. O cheque tem natureza jurídica de ordem de pagamento à vista. É, contudo, extremamente comum que as pessoas utilizem como se fosse uma nota promissória, cheque pré-datado. Aí não se pode falar em crime. Isso aqui é interessante, ó.
Se ficar provado que o agente emitiu o cheque de má-fé com intenção desde o início de obter vantagem ilícita, responde por estelionato caput. Ou seja, o sujeito emite um cheque já com a ideia de enganar a pessoa, receber um objeto que ele não tem a mínima intenção de pagar. Nem estou falando em ter fundo ou não ter fundo. Ele já faz com o subjetivo, a questão anímica, de enganar e nunca pagar. Aí eu tenho estelionato, caput. Agora, se a vítima, se o caso for de cheque realmente sem fundo, ele pretendia pagar, achava que tinha fundo, ou no outro dia coloca fundo, apesar da consumação ser no momento da assinatura, aí será o cheque sem fundo que nós estamos vendo, inciso 6. Agora, se a intenção desde o início já é enganar para pegar o objeto e não pagar, aí é o caput do 171. Aqui tem um exemplo do cheque pré-datado, que eu já falei para vocês, né? O sujeito dá um cheque para descontar em 17 dias, desconfigura qualquer possibilidade de crime. Configura-se o estelionato clássico do artigo 171, pagamento através de cheque sem fundos em conta encerrada. Ó, aqui já é uma situação do que eu estava falando. A conta está encerrada, o sujeito tem cártulas de cheque e vai passando. Sabe que nunca vai ter o pagamento. Então, isso aqui é o caput do 171 e não cheque sem fundos. Súmula 244 do STJ. Aqui é a questão da competência, não custa eu falar para vocês, né? Compete ao foro local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Então, o sujeito dá um cheque em Porto Alegre, o banco dele é em Santa Maria, o local competente para processar, investigar, é Santa Maria, é onde houve a recusa de pagamento. Súmula 521 do STF. Fórum competente para processo e julgamento dos crimes de estelionato, emissão de cheque doloso sem provisão de fundos, é onde se deu a recusa do pagamento. Mesma coisa, portanto. Agora aqui já é diferente. Ó. Falsificação de cheque, estelionato comum, o local, então, vai ser onde o sujeito teve o benefício, recebeu a res. Então, vamos lá. Quando a compra é feita mediante falsificação de cheque alheio, a solução é diferente, porque o crime cometido é estelionato comum. Consuma-se no momento e no local da obtenção da vantagem. Então, aqui é diferente do cheque sem fundo, que é o estelionato caput, se consuma no local e onde houve a inversão, a obtenção da vantagem. A súmula 48 do STJ é igual, compete ao juízo da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime mediante falsificação de cheque. Ressarcimento do valor do cheque. Isso aqui é possível, ó, súmula 554 do STF. Segundo a qual o pagamento do valor do cheque antes do recebimento da denúncia retira a justa causa para a ação penal. Então, o cheque sem fundo, não o estelionato caput, o cheque sem fundo, se o sujeito pagar o valor do cheque sem fundos, antes do recebimento da denúncia, haverá, então, a possibilidade dele não responder pelo delito. Não haverá justa causa para a ação penal, conforme entendimento do STF. Bom, eu já falei para vocês lá que tem uma jurisprudência do STJ que se for o caput e o sujeito, o réu, pagar tudo que recebeu indevidamente, não exclui o tipo penal, apenas há a possibilidade de redução de pena pelo artigo 16 do Código Penal. Parágrafo 3º, pessoal. Depois nós vamos ver duas situações novas que são do parágrafo 2º, eu acho. Mas vamos ver aqui o parágrafo 3º. É uma causa de aumento de pena de 1/3 se o crime é cometido em detrimento, né, contra a entidade de direito público, Instituto de Economia Popular,
assistência social ou beneficência. Então, alguma entidade, né, de beneficência, de assistência social, e o estelionato se der contra ela. Ou alguma entidade pública, alguma empresa pública, por exemplo, haverá, então, o INSS, por exemplo, haverá essa causa de aumento de pena. E aplica-se a pena em dobro se for cometido contra idosos. Idosos, a gente sabe que é mais de 60 anos, né? E as duas inovações, pessoal, são o parágrafo 2º-A e o parágrafo 2º-B, que, na realidade, é o estelionato praticado por meio eletrônico. Então, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos. Então, esse aqui é o famoso caso. Induz pelo WhatsApp, por outra rede social, recebe as informações que necessita, ou o dinheiro, né, mediante depósito em conta, por meio eletrônico. Isso aqui é o que acontece mais hoje. Aí a pena é mais alta, 4 a 8 anos. E o parágrafo 2º-B diz que essa pena aqui de 4 a 8 anos, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se 1/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, se o servidor de onde parte esses ataques está fora do território nacional, além desta pena aqui de 4 a 8 anos, haverá esse aumento aqui de pena. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, certo, professor. Valeu, Renata. Conseguiram, então, entender o que é o crime de estelionato? Acho que não é muito difícil, né? Mais tranquilo, acho que outros que nós vimos. Bem, então, se ninguém quer se manifestar, tá ok. Então, algumas questões. Eu vou trocar lá o PowerPoint, que está do estupro, que vai ser na próxima aula. Vou colocar esse do estelionato lá. Foi um engano meu. Alguém ainda tem dúvida acerca da data lá, marcação de prova? Ou todo mundo está ok? Então, tá bem. Comecei a corrigir os relatórios de vocês hoje, já corrigi dos 10 primeiros. Então, mais 3 ou 4 dias estão as notas ali, divulgadas. Então, tá ok, pessoal. Então, boa noite a todos, né? Até Boa noite, a semana que professor. vem. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite.